capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Por sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Deus santo, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, porque até aqui tu tens sustentado a tua igreja. Que tu venha falar com cada um de nós, que tu venha tocar nas nossas vidas, que nós possamos crescer nesta noite na graça e no conhecimento, que a tua palavra ministrada venha falar aos nossos corações e possamos aplicar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma ilustração e eu queria começar com ela. Eu lembro que na minha adolescência, posso dizer assim, ou juventude, estava voltando de Belém para Fortaleza ou para Camocim, de ônibus, e na rodoviária o camarada me abordou, oferecendo algumas peças, eram uma pulseira e eu acho um anel, e ele dizia de ouro. Ele tinha achado, mostrou para mim que era brilhoso, cor de ouro, tinha lá a marca lá 18K, 18 pilares, rapaz. E o camarada disse: não, eu só comprei, só estou vendendo mesmo porque eu estou precisando comprar uma passagem. Aquela conversa, aquela conversa morta. Só porque eu estou precisando comprar uma passagem, eu estou aí precisando, e eu fiquei naquela coisa, e eu disse: será se é ouro mesmo, Aí o camarada olhava, mostrava para mim, isso aqui é 18 pilares. Aí até que eu pensei, o preço lá estava lá em cima, era R$80, era R$100, preço muito grande para mim na época. Aí eu disse: não, mas não tem esse dinheiro não. E o camarada foi abaixando, eu sei que eu comprei por R$30, que era um cordão, e um anel de ouro, abençoado, para saber do negócio, E eu fui viajando feliz da vida, disse: olha aí, eu comprei esse negócio aí de ouro, vou vender bem caro lá em Camocim. Quando eu cheguei na cidade, fui procurar saber no passagem de bijuteria. E eu começo essa pregação com essa história porque nós temos que avaliar a nossa vida e o nosso serviço
se o que nós estamos fazendo, ou se o que nós somos, é algo verdadeiramente de valor, se algo que nós estamos fazendo realmente tem valor, ou se não passa de bijuteria. Como diz o ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Eu comprei algo que parecia com ouro, tinha cor de ouro, tinha até as feições todas lá, mas só que não era ouro. E na nossa vida diária, nós podemos estar fazendo coisas que aparentemente é valiosa no reino de Deus, ou nós podemos estar vivendo a nossa vida de uma tal maneira que as pessoas olhem para nós e digam verdadeiramente, esse daí está parecendo com ouro, mas na verdade não passa de bijuteria. E aqui, meus amados irmãos, nós temos essa mensagem que o apóstolo Paulo dá aos coríntios, que ele pega pesado com aquela igreja, mas era um pegar pesado necessário. Ontem eu estava até conversando, né, que ainda ecoou aquela mensagem que eu dei aqui sobre depois da festa, né, lá no município, e alguns irmãos parece que ficaram com raiva de mim, algumas pessoas ficaram com raiva de mim, né? Mas eu posso só lamentar, né? Por eles ficarem com raiva, mas não posso mudar o que eu falei, e se tivesse a oportunidade eu falaria a mesma coisa. Mas, na mentalidade de muitos, a igreja é simplesmente um local de autoajuda, em que deve se falar tudo que te agrada, tudo que você se sente bem, e não pode mexer com nada que vai lhe incomodar. E o apóstolo Paulo, irmãos, apesar de amar aqueles crentes, apesar de ter aqueles crentes como filhos espirituais, ele não deixava de falar a verdade, não deixava de falar aquilo que aquela igreja precisava escutar. E ele começa o seu texto, irmãos, chamando os próprios crentes ali de carnais, de bebês, de pessoas ali que não tinham maturidade espiritual. E pense bem, irmãos, lembre novamente no contexto dessa epístola. Aquilo ali eram pessoas orgulhosas, eram pessoas que eram tidas como espirituais, eram pessoas que se consideravam sábios demais. Aí vem Paulo no capítulo 3 dizendo: olha, vocês são bebês, vocês precisam voltar novamente para o leite. Vocês não são sábios coisa alguma, vocês estão imaturos ainda no conhecimento. E Paulo, ele vai trabalhar nesse capítulo 3, ou nos versículos que nós lemos, baseado em 3 analogias. Ele faz 3 ilustrações a respeito de quem eram aqueles crentes, a respeito de como Deus age e também daquilo que nós fazemos para o reino de Deus. Ele começa, irmãos, falando que aquelas pessoas não puderam ser tratadas como espirituais, mas sim como carnais. Você lembrar no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, Paulo vai falar sobre o homem natural. Então nós temos aqui 3 classes de pessoas: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Todas essas 3 palavras aí tem um grego aí diferente, né? O homem natural, que é o homem físico, né? No grego, físico, é o homem que não tem o Espírito Santo. É uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Agora aqui, quando ele vai falar a respeito dos carnais, quem eram esses carnais? Não eram crentes que não tinha o Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso. Uma pessoa, um crente, ele necessariamente tem o Espírito Santo de Deus. Se ele não tiver o Espírito Santo, ele não é crente. Ele pode ter levantado a mão, ele pode ter carteirinha de membro, ele pode ter até se batizado nas águas, mas se ele não tem o Espírito Santo, ele não é crente. E aqui os carnais eram aqueles que andavam segundo a carne. É como uma pessoa que não estava andando de acordo com a
inclinação carnal. E por último tem aqui os espirituais, que eram aqueles que andavam segundo o Espírito Santo. E aqui, irmãos, cabe a gente falar isso para a gente entender o que é que Paulo ele vai falar acerca dessas pessoas. Ele começa dizendo no versículo 1: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, e como a crianças em Cristo. É muito, irmãos, complicado quando a gente pensa em ter alguma coisa, na verdade a gente não é aquilo que a gente pensava, né? Quando cai a nossa máscara. Lá em casa o Caleb disputa, né? Dizendo assim: eu não sou bebê, não sou bebê, né? Mas só que quando chega a hora de dormir, aí muitas vezes ele vai lá bater lá na porta, né? Aí quer dormir como mãe, né? Aí, não, você é rapaz já, vai dormir na sua cama, né? Aí fica naquela. Até que tem uma hora que ele chega e confessa: cai a máscara, eu sou bebê, né? Ele passa o dia todo dizendo que não é bebê, que é rapaz. Mas quando chega a hora da verdade, ele diz: não, eu sou bebê. E aqueles crentes, irmãos, eles andavam exatamente assim. Eles se achavam superiores, eles se achavam crentes maduros, eles se achavam pessoas que detinham ali toda a sabedoria. Aí vem Paulo e mostra, tira a máscara daquelas pessoas e diz: olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas sim como a carnais, como a bebês, que precisam voltar novamente ao leite. E é aqui que nós entendemos, irmãos, qual era o motivo que levou Paulo a tratar aquelas pessoas assim. No versículo 2 ele diz assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então por que é que Paulo está tratando aquelas pessoas como bebês? Porque eles estavam andando segundo os homens. Entenda bem, o carnal, ele anda segundo os homens, ele anda segundo este mundo. Os espirituais andam segundo o Espírito Santo. E apesar daquelas pessoas se acharem muito espirituais, de falarem em língua, de profetizarem, de ali se achar que detém toda a sabedoria, eles estavam andando segundo os homens. Por quê, pastor? Porque aqui ele está dizendo que havia no meio deles ciúmes, contenda e havia dissensões. Essas características, essas atitudes, eram atitudes que os coríntios costumavam praticar. Eles valorizavam esse tipo de coisa, a contenda. Chegava uma pessoa lá, começava a discutir, começava a falar, e dizia: olha, você é bom, mas o fulano e tal é melhor do que você falando, se expressando. Aí tinha sempre contenda, era sempre rivalidade. E eles gostavam desse tipo de situação. Aí Paulo está dizendo que esse tipo de situação os coríntios estavam praticando dentro da igreja. Eles estavam andando segundo a cultura desse mundo. E aqui cabe uma aplicação para nós, irmãos. Ser crentes maduros é ser crentes que não andam segundo a cultura deste mundo. Ser crentes maduros é o crente que vive numa lógica diferente desse mundo. Vamos colocar aqui um exemplo, né? A cultura desse mundo diz o seguinte: meu amigo, bateu, levou. É assim? Camarada pisou no meu pé, eu vou lá e dou um troco. Isso é segundo esse mundo. E se você é um crente maduro, você não vai seguir essa mesma lógica. Andar segundo o curso desse mundo, segundo a cultura desse mundo, está lá o camarada lá que ele pode dar um jeitinho, né? Dizer assim: eu posso desviar esse dinheiro, posso aqui pegar esse negócio aqui e ninguém sentir falta. Outro dia eu fiquei escandalizado, né? Lá no navio, uma vez, estava lá com dois camaradas,
E o outro se gloriando para o outro, dizendo que chegou no supermercado, botou os pneus lá dentro do carrinho e deu um jeito que passou e não pagou aqueles pneus. 4 pneus levou zerado, sem pagar nada. E o outro se gloriando, e o outro achando graça também daquela arrumação. E eu olhava para... Eles estão falando assim como uma glória, como uma virtude, isso daí. E a gente olha para essa situação e a gente é tentado a agir exatamente igual a esse mundo. Mas isso é uma atitude de um crente imaturo, de um crente que não age segundo a lei de Deus, que não age segundo o Espírito Santo. E pense bem, irmãos, existe um bocado de cultura que tenta invadir a igreja, existe um bocado de situações, de filosofias desse mundo tentando entrar na nossa igreja. Mas se você é um crente espiritual, você não anda segundo a cultura desse mundo, você é diferente, você age diferente, você pensa diferente, você fala diferente, porque você não vive segundo a cultura desse mundo. E aqui, meus amados irmãos, é interessante porque Paulo ele diz assim: ó, leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Nós sabemos que tudo tem seu tempo, né? Tem um tempo que a criança está lá com a fraldinha e você tem que suportar aquela situação, né? Você vai aguentando, chega no canto, tem que trocar a fralda. E pensa no negócio para gastar a fralda, é menino, né? Eu penso duas vezes, eu sempre digo aqui que eu quero ter uma meninazinha, mas eu penso duas vezes, né? Nesse trabalho que vai dar, né? E chega o tempo em que ela diz assim: não, agora vai desfraldar, né? Aí começa, aprende a fazer as necessidades lá dentro do banheiro, aí aprende ali a se limpar sozinho depois de um tempo, aí chega ali a maturidade, naquela área ou em outras áreas também. Mas, irmãos, uma criança, vamos lá, vou colocar aqui, porque tem algumas crianças daqui ainda, né? Vou colocar 10 anos, né? Já sabe fazer um bocado de coisa, mas ainda está usando fralda, ainda está numa situação que diz assim: não, eu ainda estou dependendo. É complicado essa situação. Ele diz assim: não, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. E na nossa vida espiritual, há momentos que a gente suporta algumas meninices. Há momentos que a gente ainda suporta alguns novos convertidos falando algo ali que não está ali exatamente de acordo com a Bíblia, né? A gente vai ali corrigindo devagarzinho. A gente suporta ali uma manhãzinha que a pessoa tem, mas às vezes tem crente com 20, 30 anos que estão querendo voltar a usar a fralda novamente. Estão tomando a atitude de uma pessoa recém-convertida e que às vezes nem toma esse tipo de atitude. Outro dia também eu estava lá escutando um camarada que era pastor, que era para estar dando exemplo, tomando a atitude ali de uma pessoa que nem crente é, se escamando lá no trabalho, né? Fazendo ali uma atitude ali que se esquivando de trabalhar, deixando o trabalho para os outros e se escondendo. Aí a gente olha para esse tipo de atitude, quando eles deveriam tomar uma atitude de pessoas maduras, e na verdade então é regredir. E a gente precisa olhar para dentro das nossas vidas, a gente precisa olhar para o nosso coração para saber como nós estamos nos comportando, porque muitas vezes, quando era para a gente já estar comendo um alimento sólido, quando já era para nós estarmos instruindo outras pessoas, às vezes a gente está lá sugando os outros, querendo atenção o tempo todo, quando na verdade é para a gente estar discipulando, quando na verdade é para a gente estar ajudando. Eu sei, irmãos, que às vezes até o crente mais forte tem momento que ele está ali meio abatido, meio cansado, mas isso não é para correr sempre, isso não é algo que se vire rotina. É para aqueles crentes que têm 10, 15, 20 anos de fé,
conhecer a palavra de Deus e estar instruindo outras pessoas novas convertidas. E às vezes a gente tem até desculpa, né? Não, isso é trabalho do pastor, né? Estou pagando o pastor para isso. Você não paga isso daí para mim. Você não paga o pastor para isso, não. Você pensava nisso, sinto muito, mas essa função é sua também. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Colossenses: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Às vezes tem uma pessoa bem próxima de você, seu amigo, e você tem a oportunidade de estar ajudando, aí você diz assim, ó, assim, né? Não é problema meu não, né? Isso aí ele se vira sozinho, né? Quando na verdade, irmãos, é para nós agirmos como pessoas maduras e estarmos nos ajudando mutuamente. Aí quando nós vamos olhar aqui para o versículo 4, diz assim, ou melhor, versículo 4 e 5, diz assim: quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aqui Paulo vai revelar a atitude da imaturidade deles, porque era muito fácil dizer assim: olha, eu não sou um crente maturo, né? Aquelas pessoas ali, irmãos, que Paulo estava desafiando, não era uma pessoa assim letrada, não era uma pessoa que não sabia nem o beabá, não. Eram ali pessoas que eram instruídas na filosofia, eram pessoas que gostavam de discursos ali eloquentes, eram pessoas que às vezes estavam até ali nas podemos dizer assim, um anacronismo, né? Nas faculdades, nos estudos, mas ali eles não eram maduros. Por quê? Porque eles estavam seguindo aonde? Eles não estavam olhando para Paulo, eles não estavam olhando para Apolo da maneira que deveriam olhar. Aí Paulo vem e revela qual era o problema dele. Olha no versículo 5, ele diz: quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele está fazendo esse questionamento porque os coríntios estavam olhando para Apolo, estavam olhando para Paulo e não estavam olhando da maneira correta. E Paulo responde: eles são servos. Em primeiro lugar, ele diz que eles são servos. No grego aqui está como? Diáconos, né? Ele era os diáconos. Glória a Deus, né? Eu lembrei aqui do camarada aqui do irmão lá, não, mas daqui não, lá de outra igreja, né? Aí disse assim: Felipe, me consagra a diácono, que aí eu vou ficar com a patente mais alta, eu posso aí exortar esses obreiros e esse auxiliar, né? Quando eles estiverem errados, aí eu exorto ele, o caramba dele, mas não posso dar garantia se eu tiver a mesma patente, né? Mas, oh meu Deus do céu, né? Aí Paulo está dizendo aqui, ele não está dizendo que era apóstolo, que era bispo, né, que era patriarca, ele estava dizendo que era diáconos. Essa palavra era usada para os copeiros, para aquele camarada que ia lá só para servir os outros. E ele está dizendo: eu, Apolo, Paulo, o que é que eles são? Eles são apenas servos, eles estão apenas servindo. Aí ele vai dizer qual é esse tipo de serviço: servos por meio de quem crestes. Aqui Paulo agora está se colocando como instrumento. Irmãos, está aqui esse violão tão bonito, esse teclado. Se eu for tocar isso aí, por mais que ele seja bom, não vai sair coisa boa. Por quê? Porque não depende só do instrumento, depende de quem toca. E Paulo, quando está falando que ele é servo por meio de quem vocês creram, ele está dizendo assim: olha, vocês estão idolatrando a gente aqui, vocês estão exaltando demais a gente, mas nós não passamos de instrumentos. Imagina, irmão, você pegar ali
chegar lá, fazer uma visita lá numa cidade muito grande. Aí você vê lá um prédio grande, aí tem lá um auxiliar, né, de pedreiro, um serventezinho lá, está lá puxando massa, né, levantando lá o prédio, é um prédio imenso. Aí você chega pro servente e diz: rapaz, você é muito inteligente, né? Você construiu esse prédio todinho, levantou esse prédio todinho, você fez isso? A gente olhar para o camarada desse, você pode ser louco, né? Da onde que o servente vai fazer isso sozinho? Tem um engenheiro por trás. Isso aí estava só servindo, estava só ajudando a cumprir a ordem do engenheiro, a cumprir a ordem do arquiteto. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo botar na cabeça daqueles crentes. Nós somos apenas servos, por meio de quem vocês creram. Quem fez a obra foi Deus, não fomos nós estávamos apenas ali como instrumento nas mãos de Deus. E da mesma maneira, irmãos, nós precisamos olhar para os homens que se levantam na obra de Deus simplesmente como um instrumento nas mãos do Senhor. Porque tem muita gente que está se colocando aqui como engenheiro, quando na verdade não passa de um servente. Tem muitos pastores que se colocam numa posição, irmãos, que não sabem onde é que esconde Deus, né? Mas ele está lá em cima. E eles fazem isso por quê? Porque tem muitas ovelhas que fazem isso, exaltam dessa maneira, quando na verdade nós precisamos olhar simplesmente como homens servos do Senhor. E ele diz assim, ó, é aqui que a gente quer ressaltar: e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, Paulo está mostrando a sua identidade. Quem nós somos? Nós somos servos, nós somos meios por quem vocês passaram a crer, e nós somos conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, os talentos, a capacidade de Apolo, as habilidades do apóstolo Paulo, tudo isso aí foi Deus que concedeu, foi Deus que deu. Isso é tão interessante, irmãos, porque toda habilidade, todo estudo, todo conhecimento, toda facilidade de determinado assunto, de determinada situação, isso aí foi Deus que deu a determinados líderes, a determinadas pessoas. Às vezes, alguém quer exigir de mim algo que Deus não me deu. Ou às vezes alguém quer exigir de outro pastor, de outra pessoa, aquilo que eu tinha. Deus concede os dons a cada um da maneira que Ele quer. E era isso que o apóstolo Paulo estava querendo colocar na cabeça daqueles crentes. E agora, irmãos, ele vem com a outra analogia. Ele vem com outra ilustração aqui. Uma ilustração de lavoura, né? Ele diz assim, no versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que rega, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui, irmãos, nós temos alguns componentes dessa analogia. Ele fala de Paulo e de Apolo, como Paulo aquele que planta, né? O semeador, e Apolo como aquele que regava, aquele que estava lá cuidando, que estava dando ali seguimento ao propósito que Paulo colocou. Ele vai falar de Deus que dá o crescimento e vai falar da lavoura. Quem é a lavoura? É a igreja do Senhor. Então essas 4 componentes aqui é que faz essa analogia. E é interessante, irmãos, porque o que Paulo está ressaltando aqui, em primeiro lugar, era o trabalhar de Deus. Ele diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Por que Paulo está ressaltando isso, irmãos?
Porque se não fosse Deus, Paulo podia morrer de plantar, Apolo podia morrer de regar, mas não ia haver crescimento. Existe um processo, químico, dentro da semente quando ela é jogada. Charca ali de água, entra ali o oxigênio, ele mistura, faz uma mistura ali dentro daquela semente e ela passa a ser uma planta. Mas eu lhe pergunto, quem é que planta, irmãos, esse monte de árvore que a gente passa aí no meio do caminho? Será que foi alguém que sai plantando, assim, jogando semente de capim, de grama ou de uma árvore grande? Não. Simplesmente foi plantado, um passarinho jogou uma semente ali, a semente brotou ali, soprou um vento, e ali aconteceu simplesmente a fecundação e virou-se uma planta. E o diferencial disso tudo é quem dá o crescimento. Eu não sei se vocês já fizeram isso quando era menino, de tentar plantar dinheiro, Talvez ele passou por baixo já fez, Jogar uma moedinha lá, a gente joga um feijão, o feijão cresce. A gente joga ali o milho cresce. Vamos jogar uma moeda, ver se cresce. Por que não cresce, irmão? Porque ela não tem dentro a composição química necessária para vir e brotar. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu posso plantar, mas não pode dar nada. Como tem muitos agricultores que fazem isso, Eles jogam lá a semente, preparam o terreno, planta, aí quando der fé, ele vai e joga a semente de novo, porque teve umas que não nasceram. Às vezes o camarada está lá regando, está lá irrigando, mas quando dá fé, ela não cresce. Mas ocorre um processo, irmãos, dentro lá daquela semente, que faz com que ela brote e dê frutos. E é isso que Paulo está querendo salientar. A gente está trabalhando, a gente está fazendo, mas quem dá o crescimento é Deus. O milagre sobrenatural que acontece numa semente, ela passa a germinar, quem faz isso é Deus. E da mesma maneira acontece na igreja. O camarada pode pregar, pode plantar, mas quem vai fazer nascer a planta, quem vai nascer a semente é o próprio Deus. O pastor pode regar, mas quem vai sustentar aquele crente é o próprio Deus. E nós precisamos olhar para Deus e entender que é Ele quem abre o coração de uma pessoa, assim como abre uma semente para fazer brotar, e como Ele faz crescer a vida espiritual de uma pessoa, assim também como faz crescer uma planta. É Deus quem faz, é Deus quem trabalha. E muitas vezes a gente está gloriando os agricultores, quando na verdade é para a gente olhar que maravilha Deus fez na vida do fulano, que maravilha Deus fez na vida do ciclano. Nós que fazemos parte da obra de Deus, você que evangeliza, você que instrui, você é um privilegiado de ser ali as mãos em que Deus vai trabalhar. Mas quem trabalha é Deus, quem faz é Deus. A gente diz só assim: muito obrigado, Deus, por eu ser um instrumentozinho, por eu ser um servente nas tuas mãos. E aí Paulo ele fala assim, irmãos, o que planta e o que rega, versículo 8, o que planta e o que rega são um. Mas Paulo disse que ele plantava e Apolo regava, por que está dizendo que é só um agora? Eles estão dizendo que tem um só propósito. Um só propósito. Tanto o que planta e o que rega tem um só propósito. É o quê? Fazer a plantação. Tá certo? Fazer a igreja fluir. Irmãos, a gente olha. Eu tenho conversado muito com o pastor André esses dias, A gente fala sempre sobre igreja. E a gente olha o tamanho de contribuição que os pastores deixam. Quando eu falo os pastores, eu falo de muitos. Quantos
pastores passaram por aqui, talvez deu uma palavra, ficou no seu coração, ficou aquela sementezinha, aí veio um, regou, veio outro, regou, mas todos tiveram o mesmo propósito: fazer crescer a igreja do Senhor, fazer crescer a lavoura de Deus. Mas tudo é Deus quem fez. Aí ele termina assim no versículo 8: cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio sucesso. É assim que diz? Segundo o seu próprio trabalho. Agora entenda isso aí, por que eu falei sucesso e não trabalho. Porque muitas vezes a gente pensa assim, que só vai ganhar recompensa se você for bem sucedido, só vai ganhar recompensa se a igreja crescer, só vai ganhar recompensa se você pregar e ali uma multidão se converter, só vai ganhar recompensa se você evangelizar alguém e aquela pessoa se converter. Não, o que o apóstolo Paulo nos fala é que ele vai dar segundo o seu próprio trabalho, ou seja, segundo a sua fidelidade no trabalho. Irmãos, nós estamos num mundo em que cada vez mais visam o sucesso pessoal, em que os pastores ali ficam lá se privilegiando, terminam o culto, graças a Deus, hoje foram 50 almas para Jesus, 40 batizados com o Espírito Santo. Aí quer ressaltar o número para mostrar que tudo aquilo foi dele. O trabalho é que vale, não é o sucesso. E quando você trabalha com fidelidade, irmãos, às vezes a pessoa nem se converteu naquele dia, mas a recompensa está em Deus. Quando você trabalha com fidelidade. Isso, irmãos, eu queria que todos os obreiros tivessem aqui numa hora dessa, né? Está quase todos aqui, mas também as congregações. Porque a gente que está na frente da obra, às vezes a gente quer logo ver resultado, a gente quer ver logo crescimento, mas o que vai contar diante de Deus não é o crescimento numérico. Irmão, dá muito fácil para a gente fazer crescer essa igreja, lotar aqui as cadeiras, é muito fácil. Agora, o que vai contar diante de Deus não é isso não. O que vai contar diante de Deus é a fidelidade no seu trabalho. E é isso que Paulo está ressaltando aqui para os coríntios. Aí ele diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então aqui que Paulo está dizendo que é tudo de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, vocês são edifício de Deus. E aqui cabe aqui uma lição muito importante para nós. Por quê? Porque a igreja não pertence a homem, igreja não pertence a grupo de pessoas, igreja pertence a Deus. Graças ao bom Deus, irmãos, graças ao bom Deus. E nessa igreja não tem dono, porque tem muita igreja que é assim. Camarada lá, meu dízimo é o mais alto da igreja. O pastor, faz o seguinte: não bote o irmão Evaristo para cantar não, porque eu não gosto dele cantando não. Bom, pastor, não bote aí um cargo aí para mim, que eu quero um cargo aí, um cargo alto. Aí ele é o dono da igreja, né? Ele quem manda na igreja. A igreja pertence a Deus. Por que é, irmãos, que eu não comprometo voto de crente em político? Porque a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. A gente está ajudando, está trabalhando por um projeto do ministério, mas a igreja é de Deus. E eu não posso comprometer aquilo que é de Deus. Eu posso pregar a palavra, eu posso fazer aquilo que Deus me mandou fazer, mas eu não posso fazer nada além daquilo que Deus me ordenou. É como você deixar seus filhos com uma babá. Aí você diz: olha, dê comida para ele, ensine ele a tarefa, dê banho nele, pronto, essa é a tarefa. Você não vai fazer a babá, você vai querer que a babá faça outra coisa além do que você
e assim também é a obra de Deus. E aqui é importante nós ressaltar esse aspecto, porque quando nós entendemos que tudo é de Deus, e até os próprios cooperadores eles são de Deus, os crentes de Corinto, eles não faziam sentido, eles diziam assim: olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não, você é de Deus. Você não é um crente firmado com o pastor Felipe, você não é um crente firmado com o pastor Furtado, você não é um crente firmado com o pastor Andir, você não é um crente firmado em pessoas, você é um crente firmado em Deus. Você é de Deus. E aqui cabe também um outro lado. Vocês lembram no começo que eu falei que tinha um grupo que dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e tinha outro que dizia: eu sou de Cristo, que era o grupo que não queria seguir ninguém. Aí Paulo está aqui também dando uma neles também, né? Ele diz assim: nós somos cooperadores de Deus. Então aprenda também a valorizar. Não é, irmão, ser insubordinado, não. É você entender a figura do pastor, a figura do líder. Ele é um cooperador de Deus. Você está firmado em Deus, mas aquele ali é um servo de Deus, é um funcionário de Deus. E aqui o texto prossegue na terceira e última analogia. Ele diz assim: ó, segundo a graça de Deus que me foi dada. Como você passa rápido, meu Deus, misericórdia. Que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como o outro como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Aqui, irmãos, agora ele vem para uma outra analogia, para uma outra ilustração. Antes ele estava falando de lavoura, de agricultura. Agora ele está falando de edifício, de construção. E nessa analogia, a igreja aqui é o edifício de Deus. Em outras palavras, em outros textos, vai dizer que o edifício de Deus é o crente. Aqui ele está falando da igreja, da comunidade cristã. A igreja é o edifício de Deus. Deus é o proprietário. Aqui ele está se colocando Paulo como o fundador, como aquele que lança o fundamento. E qual é esse fundamento? Qual é o alicerce em que aquela igreja estava? Era o próprio Evangelho. Ele vai falar lá no capítulo 1, que é a mensagem da cruz. E aqui os materiais, irmãos, que ele vai falar, né? Madeira, feno, palha, ouro, prata, pedras preciosas, são as nossas obras, aquilo que vai fazer a partir do que nós fundamentar no Evangelho. E ele diz, começa no versículo 10 assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ele começa dizendo como foi que ele construiu aquela igreja, como é que ele fez aquela igreja. Ele começa dizendo que foi segundo a graça que foi dada a ele. Não dá, irmãos, para a gente ganhar almas sem provar da graça de Deus. Não dá para você trazer um fundamento na vida de outras pessoas se esse fundamento não está em você. Paulo, ele já tinha provado dessa graça, provado desse amor. Aí ele diz assim, ó: que me foi dado, lancei o fundamento como prudente, como sábio construtor. Alguém poderia dizer assim: rapaz, Paulo agora não está se fabulando, né? Sábio, sou um sábio construtor. A gente viu nas mensagens anteriores o que era sabedoria segundo Paulo. Sabedoria não era sabedoria segundo esse mundo.
Sabedoria era o quê? Segundo a mensagem da cruz, que para muitos é loucura, que para muitos não faz o menor sentido, é escândalo, mas para nós é o poder de Deus. Sabe por que isso é importante, irmão? Porque quando Paulo funda aquela igreja, ele não está pensando segundo as lógicas desse mundo. Irmãos, hoje em dia tem muito pastor que estuda mais marketing do que teologia. Ele sabe abrir uma igreja como se abre um negócio, como se abre uma empresa. Ele deixa ali tudo bonitinho, deixa tudo arrumadinho, faz ali um marketing, uma propaganda. Pronto, fundou a igreja. Paulo fundou baseado na mensagem da cruz. Paulo fundou baseado no evangelho que salva, no evangelho que liberta, no evangelho que transforma. Porque, irmãos, tem muitas igrejas que hoje mais se parecem um clube do que uma própria igreja. E Paulo aqui ele está mostrando como foi essa construção dessa igreja. No versículo 12 diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre, no versículo 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual? É Jesus Cristo. Então o fundamento, o alicerce é quem? É Jesus Cristo, é o evangelho da cruz. E aí ele diz assim, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto por Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta e se tornará a obra de cada um. Tem aqui o fundamento, tem aqui o alicerce, que é Cristo. Não existe igreja se não for fundamentado em Cristo. Se ela for fundamentada em qualquer outra coisa que não for Cristo, ela não é igreja. Ela tem que ter esse fundamento. Mas a partir do fundamento pode existir uma diversidade de material. A lógica que Paulo quer mostrar aqui, irmão, não é que você pode construir de qualquer jeito. A lógica é que você vai construir algo baseado no fundamento. Imagina lá vocês, fez ali o alicerce, né? Botou ferro, botou, eu nem entendo muito bem dessas coisas de construção, né? Botou ali ferro, botou ali a cinta, botou um bocado de coisa, balão. Aí quando vai construir uma casinha de talho, para que essa estrutura toda? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: construa baseado no seu fundamento. Por quê? Ele vai dizer no versículo 13: porque o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ou seja, você fundamentou a igreja em Cristo. Agora a igreja está crescendo, agora a igreja está ganhando membros, a igreja está ali aparecendo pessoas, a igreja está fazendo trabalhos. Aí Paulo diz: olha, agora vocês vejam, baseado em quem vocês estão, que é Cristo, e o que é que vocês estão fazendo. Se vocês estão fazendo atitudes que é precioso, atitudes que vão ser valorizados através do fogo, da aprovação, ou se é algo que quando vier a aprovação, logo se acaba. Irmãos, talvez esteja um pouco distante na vida de muitos, mas deixa eu exemplificar isso para ficar bem claro. Quantas igrejas, irmãos, elas têm ali até uma doutrina, tem o evangelho da cruz, mas ele começa a usar artifícios humanos, começa a usar só estratégias humanas. E eu repito aqui a frase de um pregador, que ele diz assim: se você ganhar pessoas por métodos carnais, você vai precisar manter ela por métodos carnais. Vou pegar um exemplo muito claro. Pense aqui que eu começo culto de jovem, bota aqui uma luz escura, uma fumaça, uma música aqui eletrônica, o irmão Eliseu ali tocando ali, né? Mas ele está na discoteca, né? Discoteca, né? O novo, né?
descontraído. Aí você vai fazendo isso. O pessoal vai dizer: olha ali o culto ali na Bela Vista, é uma maravilha, olha que legal, muito animado e tal. Aí vai lotando, vai enchendo gente. Quando vier a primeira aprovação, é igual fogo e palha. Porque aqui o texto está dizendo, ó, madeira, feno e palha. E ela vai ser provada pelo fogo. O que é que acontece, irmão, quando o fogo pega na palha? Acaba. Instante acaba. Agora o fogo pegando no ouro, pegando nas pedras preciosas, ele está lá queimando e o fogo está lá. E quanto mais o fogo pega, mais o ouro fica purificado. E é assim que acontece na igreja que está fundamentada em Cristo, mas que as obras delas estão baseadas em matérias preciosas, em matérias valorosas, em matérias condizentes com o fundamento. Vem a provação, vem a dificuldade, e a igreja permanece, a igreja persevera, porque ela está fundamentada em Cristo, porque ela tem usado os materiais adequados na obra do Senhor. Você vê, irmãos, o que aconteceu na igreja primitiva? Matava os crentes, bora matar esses crentes. Quanto mais matava, mais crescia. A ponto de um famoso pai da igreja dizer que o sangue dos mártires era a semente dos cristãos. Quanto mais matava, era como se o sangue deles fosse uma semente que fazia nascer mais crentes. E é assim que nós precisamos entender a palavra de Deus. E o fogo, que é aqui o dia do juízo, ele vai ser a revelação final. Se vai ser ouro, se vai ser madeira, vai haver, irmãos, um momento em que a nossa fé, ela vai ser testada, seja nesse mundo, seja no vindouro. E a gente tem que olhar para dentro de nós e saber como nós estamos na casa do Senhor. Acho tão interessante uma construção, ela traz tanta analogia para a gente, que você começa no fundamento, né, no alicerce. Aí vai lá o pedreiro, bota uma fiada de tijolo, outro tijolo, fica um tijolo em cima do outro, né? Cada um construindo. E a gente está nesse processo, a gente faz parte desse processo, mas o fogo vai pegar. E na hora que tiver palha na parede, madeira na parede, o fogo vai e consome. Então nós precisamos olhar para dentro das nossas vidas e entender como nós estamos na casa do Senhor. Aí por último, no versículo 14, que diz assim, ó, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que? Através do fogo. Existe um risco, irmãos, existe um risco de nós estarmos trabalhando na obra do Senhor e estarmos fazendo nada mais, nada menos do que madeira, feno e palha. Essa história é bem antiga, né? De um pastor que teve um sonho, e sonhou que estava lá no tribunal de Cristo, recebendo as recompensas. Estava lá todo mundo recebendo as coroas, né? Coroa tudo bonita, outros ferramentas. Aí no final ficou só ele e uma velhinha. Aí estava lá uma coroazona bonita, cheia de pedra preciosa, né? Outra coroazinha bem arrumenozinha, né? Aí o pastor já estava logo pensando, né? Nosso povo vai ficar com essa coroazinha aqui pequenininha. Eu vou pegar essa coroazona grande, que eu sou pastor. Aí quando der fé no sonho, o pastor recebe a coroazinha pequena e a senhora recebe a coroa grande. O pastor ficou assim, não, mas como é que pode, né? Sou pastor, trabalhei. Mas é quando muitas vezes tu não queria nem estudar para pregar, né? Essa senhora que estava orando por ti, estava orando pela igreja, estava orando. E a gente tem que entender, irmãos, que muitas vezes a gente está trabalhando na obra e podemos estar apenas produzindo feno, palha e madeira.
Nós precisamos trabalhar na obra do Senhor, mas com vontade, com amor, com fervor, sem desistir. Por quê? Porque a recompensa, ela é certa. O Senhor, aqui no versículo 14, ele diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E aqui, só para a gente não passar batido, irmãos, através desse versículo, algumas pessoas acreditam que aqui está defendendo o purgatório, né? Versículo 15 diz que se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Era assim, irmão Márcio? Camarada pensar assim: ô rapaz, camarada ali não é muito bom não é muito assim devoto não, e o bichinho morreu, então ele vai para o purgatório. Não está falando de purgatório esse texto, não existe esse negócio de purgatório. Aqui está falando simplesmente de recompensa pelas obras que você fez. Você pode chegar lá no céu e ser salvo só como se você escapou, se você assim, né? Escapou fedendo, né? Escapou ali com um cheirinho ali de queimado ainda. Mas a recompensa, o que é que ele fez? Como ele usou os talentos que Deus deu para ele? Mas ele não usou de maneira nenhuma, só enterrou, né? Só estava na igreja enchendo barriga, né? Espiritual, mas nunca teve ali o desejo de pregar, de falar. Quando eu falo pregar, irmão, não é pregar aqui não, né? É falar do amor de Deus para alguém. Então nós precisamos ter esse despertamento para a gente receber a recompensa do alto. Não pense como aquele irmão não, né? Ele diz: não, eu chegando lá, o importante é eu estar lá, né? Está no meio da festa, né? Não importa qual a coroa que eu vou dar. Não. Veio cheirando a fumaça, né? O importante é você estar lá, mas você olhar e dizer assim: eu trabalhei na obra do Senhor, eu fiz o que eu pude, eu gastei minha vida para a obra do Senhor. Quando eu olho lá nos meus 3 anos de faculdade, eu olho assim: ô rapaz, por que eu não estudei mais um pouquinho, né? Perdi tanto tempo ali, eu vou ter aproveitado aquele tempo. Quanto mais na eternidade. A gente diz assim: ô rapaz, quantas pessoas eu podia ter levado aqui para o reino de Deus? Quanto eu podia ter trabalhado no reino de Deus? Aí lá não vai ter mais trabalho não, vai ser só o trabalho, vai ser só louvar, né? Adorar. Mas você podia olhar para trás e dizer: eu gastei minha vida todinha no reino de Deus. Ou dizer como David Bryan, né? Disse: se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas ao Senhor Jesus. Para concluir, irmãos, o que as nossas atitudes dizem sobre a nossa maturidade? Não basta dizer, como Caleb, né? Eu sou rapaz, eu sou maduro. É o que as suas atitudes dizem. Se você é guiado pelo Espírito Santo, ou você é guiado por este mundo. E quando eu falo guiado pelo Espírito Santo, irmão, não é dizer assim: não, deixa eu ver aqui se Deus me revela para onde é que eu vou agora. Vou comprar um perfume lá na irmã Socorro. Agora eu vou para o lado de tal. Não é assim não. Ser guiado pelo Espírito Santo é não ser guiado pelo mundo. O mundo está o tempo todo colocando na nossa cabeça ideias do mundo. Você pega uma pessoa do mundo para conversar, uma pessoa que não tem Deus, não tem temor de Deus, aí você vê um monte de ideia que ele tem contra a palavra de Deus. E eu já vi um bocado de crente que marcha, dá ali pinote, mas é o mais briguento que tem, é o mais confuseiro que tem. Isso aí é uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo. Então isso é uma pessoa ainda imatura. A imaturidade é baseada nisso. Que nível de importância, segundo a aplicação, que nível de importância nós damos aos nossos líderes? Você nem pode dar de mais, nem pode dar de menos. Você nem pode colocar ele no trono que pertence a Deus,
nem também pode menosprezar, porque ele é cooperador de Deus. Ele trabalha para Deus, trabalha para o Senhor. É como se você, uma pessoa chegar lá numa repartição pública, né? Está lá um camarada e você distrata o funcionário. Você às vezes pode até ser punido por causa daquilo, né? Pode até ir para a prisão por causa daquilo. Por quê? Porque você não está desrespeitando só o funcionário, você está desrespeitando todo o órgão. Então, que nível de importância nós damos aos nossos líderes? E por último, o que nós temos construído diante do Senhor? O que nós temos feito diante do Senhor? Irmãos, escute bem. Eu não sou contra festa, eu não sou contra organização, deixar uma coisinha bonitinha, dar aqueles pentezinhos para o Dia dos Pais, né? Isso foi a ideia da minha mulher, viu? Vou falar porque para ninguém se magoar, foi a ideia dela mesmo. Não sou contra, não. Mas se a gente olhar apenas para esse tipo de atitude, ou vou colocar um exemplo bem mais claro. Está aqui o Tancredo Neves, precisamos ser construídos. Aí eu pensar, né? Vou colocar eu para não magoar nenhum irmão. Eu pensar, o meu trabalho que eu tenho que fazer ali é deixar aquela igreja toda construída, botar um 3D, forrar ela, botar ar-condicionado, deixar um brinco. E não pensar nas vidas que estão ali. Aquilo ali não vai passar de madeira, feno e palha. No dia do tribunal de Cristo, no dia do juízo, em que os crentes vão dar conta das suas obras, Deus não vai perguntar: Felipe, tu construiu quantos templos? Felipe, tu comprou quantas poltronas? Isso aqui é a bênção de Deus para a nossa vida. Mas isso aqui é madeira, feno e palha. O que vai valer são vidas. Mais importantes do que estrutura são vidas, e nós precisamos trabalhar por essas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos e que nós possamos fazer a obra de Deus e entender o valor dela. Amém?